Olá, pessoal! Agora eu queria falar um pouquinho com vocês sobre algumas dicas para trabalhar a organização dos brinquedos em casa, tá? As mamães me falam muito, o meu filho joga tudo no chão, ele começa e não termina, as atividades, os brinquedos, começa para um pouquinho, já começa com o outro, fica jogando os brinquedos para longe ou pela janela. Então, pessoal, aqui no consultório é claro que eu acabo vendo muito as crianças com algum desenvolvimento inadequado na fala ou na linguagem. A criança pode ter até um desenvolvimento típico, mas assim, o processo de evolução da fala não tá legal, ou da linguagem não tá legal, ou a criança tem um desenvolvimento atípico, né, para a idade, enfim. O que a gente sabe é que crianças com uma fala, com algumas trocas, alguma dificuldade, ou uma linguagem com algum tipo de atraso ou alteração, elas tendem a ter também um tempo de atenção mais curto. Eu não estou falando aqui de déficit de atenção e hiperatividade, não estou falando disso. Estou falando de um tempo de atenção um pouco mais curto. Se vier como comorbidade também o DDA ou o TDAH, aí o neuropediatra, a fono, claro, vai perceber alguns comportamentos sugestivos disso, vai indicar para o neuro e o neuro que vai diagnosticar isso no tempo certo. Mas de qualquer forma, eles tendem a ter um comportamento mais encurtado, mais imaturo. Então, a gente precisa o quê? Não favorecer esses comportamentos inadequados. Então, o que eu aconselho sempre às mães é diminuam a quantidade de brinquedos, menos é mais. Então, você vai colocar de fácil acesso para ele no quarto, por exemplo, uns 3, 4 brinquedos no máximo, de categorias diferentes. Por exemplo, frutas, animais, meio de transporte, instrumentos musicais, um exemplo. E você vai colocar eles, mesmo que seja numa caixa, por exemplo, as mamães às vezes têm umas caixas grandes, né, ou numa prateleira, mas em mini caixinhas diferentes, para que a criança possa categorizar as caixinhas na hora de brincar. Então, vou brincar com os instrumentos musicais, então é essa caixinha aqui, filho, que a mamãe vai te dar. E aí terminou de brincar com aquele, agora nós vamos guardar. Guarda então os instrumentos musicais, guardou a caixinha, pega a outra caixinha. Mesmo que seja de fácil acesso, você meio que limita brincar um pouquinho de cada vez. Aí brincou com aquele, você quer o outro? Então vamos guardar esse e pegar o outro. Assim ele vai começando e terminando atividades, vai guardando para começar outra, que eu faço muito aqui no consultório. Terminou uma atividade, a gente guarda, pega outra. Terminou uma atividade, guarda, pega outra. A criança precisa aprender essas regrinhas, essas rotinas. Tudo que é regradinho, que é rotina, favorece a criança aumentar esse tempo de atenção. Então, ela começa e termina uma atividade, guarda, começa outra. Começa e termina uma atividade, guarda, começa outra. Você pode separar por caixinhas de cores. A cor rosa são as bonecas, a azul é o quebra-cabeça, dando um exemplo, para facilitar a criança entender. Ou você pode, se a criança já lê, coloca bonecas, quebra-cabeça, um exemplo, tá? Encaixes, transportes, por exemplo, instrumentos musicais, colocar. Se a criança não lê, você pode fazer com fotinhos. Então faz o desenho de uma boneca, cola. Faz o desenho de um instrumento musical, cola. Para a criança saber as categorias, tá? Facilitar, como se fosse uma legenda para a criança de saber quais são as caixinhas. E limitar. E aí você pode ir trocando semanalmente. Então, esses 4 itens nessa semana, na outra semana você coloca outras 4 categorias, ou você pode até repetir essas mesmas 4 categorias, mas com outros jogos que você tem. Então, se você tem, por exemplo, 2 jogos de instrumentos musicais, você coloca uma semana, na outra semana você troca e coloca o outro. Porque senão a criança quer tudo ao mesmo tempo, não consegue focar, né? Não consegue começar e terminar uma atividade, e aí você favorece esse tempo de atenção encurtado e esse jogar, esse não prestar atenção, esse começar e não terminar uma atividade, e consequentemente isso interfere na fala, tá? Porque a fala depende também de atenção, de olhar, de começar e terminar, a palavra tem começo, meio e fim. Então é muito importante que a criança aprenda que nesse caso agora menos é mais, tá? Começar e terminar uma atividade, depois começa outra, começar a terminar uma atividade, aí você vai mudando semanalmente, porque a criança acha novidade, né? Porque se você expõe tudo de uma vez, tudo fica muito fácil e tudo fica desgostoso com muita facilidade,
né? Então, assim, as novidades são interessantes. As repetições também são, tá, gente? Não precisa trocar de jogo toda semana, mas variar, guarda, traz de novo, guarda, traz de novo. Isso é importante para favorecer que a criança realmente, efetivamente brinque com um brinquedo, comece, termine e depois brinque com outro e não fique pegando um pouquinho de cada sem ter uma brincadeira com sentido. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da dica. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.